Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. E hoje eu trago um assunto muito bacana, é um assunto que muitas pessoas pedem, que é a carreira do terapeuta holístico. Por onde eu devo começar? Qual o caminho, né? O que eu devo fazer? Então, eu vou começar a trazer, a explanar, né, para vocês como que é esse despertar. Então, eu dei o nome dessa aula como O Despertar do Terapeuta Holístico, justamente porque vai estar falando desse caminho, né? Como começa na maioria das vezes. Então, eu aconselho vocês a pegar um papel e uma caneta e anotar aqueles insights, aquilo que vocês acharem interessante. Bem, vamos começar então. Normalmente, a carreira, a profissão do terapeuta holístico ele começa justamente através de uma dor, né? Então, ele tem uma dificuldade e não consegue resolver. Ele até faz, algumas das vezes, sim, a terapia convencional, algumas terapias holísticas, mas ele não consegue aprofundar, ele não consegue resolver aquela dor, aquele problema. E aí onde começa esse despertar pela as terapias holísticas, porque, gente, é adentrando profundamente esse mundo onde você começa a encontrar respostas. Eu, particularmente, quando eu começo a atender, né, um cliente há muito tempo e vejo que ali não está indo, que não está indo, eu sempre indico, estuda, né? Eu sempre falo, você já pensou em fazer algum curso de terapia holística em alguma área? Por quê? É justamente se aprofundando que a pessoa começa a encontrar respostas. Então, eu sei que muitas das vezes eu falei, eu dei respostas ali para aquele cliente, mas ele não estava aberto a ouvir, era o momento dele. E no momento em que ele se dispõe a estudar, a entender, é que ele tem uns insights, né? Ele fala assim: nossa, agora eu compreendi. Então, gente, a maioria dos terapeutas, eles vêm pela dor, tá? Isso não é estático de jeito nenhum. Eu tô falando da grande maioria que eu conheci, como veio e das histórias que eles contam, né? É de um momento de sofrimento onde eles falam chega, e aí começa a se aprofundar, começa a buscar, a ir atrás. Por isso que eu falo que é o despertar, porque é o buscador mesmo, né? Então você precisa adentrar os estudos para começar a compreender. Então, a maioria das vezes, você começa com o intuito. E qual é esse intuito? Não é são raras pessoas que falam assim: ah, eu quero iniciar porque eu quero uma renda extra. É muito raro. Ah, estou à procura de uma nova profissão. É raríssimo, mas acontece, né? Às vezes eu quero mudar, às vezes eu é a chave, né? Vem aquela resposta, ah, tô procurando algo diferente, vem aquela resposta, né? Será que esse é o caminho? E você começa a trilhar. Mas a grande maioria inicia com um autoconhecimento, com um autotratamento. Então, inicia-se para poder cuidar de si. Então, normalmente nos meus cursos, uns 80% das pessoas que estão dentro da sala de aula, dentro das salas online, quando eu pergunto quais são os objetivos, né, tudo, a grande maioria me traz que o objetivo é de autoconhecimento, de autotratamento, que vai usar a técnica para eles, para a família, e aí quando passa um pouquinho de tempo, eu vejo aí já atendendo, né, seguindo a carreira, porque a paixão, né, vai despertando, vai querendo conhecer mais, e aí vem aquela missão de querer ajudar o próximo, aquela missão de vamos auxiliar, tem tanta gente precisando, e tem a síndrome do terapeuta holístico, né, que é muito engraçado. Pode estar 1.000 pessoas junto, vem sempre alguém cola em você e te traz um problema. Ah, vem contar do filho, enfim, do conhecido, da mãe, e vem em você. É tão engraçado que parece que é um chamado mesmo, e aí você vem pedir orações, vem pedir vibrações, e
traz para você. A gente fala que isso é a síndrome do terapeuta. Por quê? Na verdade, isso é tudo energético, né, gente? Então, a pessoa, ela é atraída e é um propósito mesmo que eu acho que faz parte para que o terapeuta se desperta. No começo, muitos fogem, né, se sentem incapazes, ficam com medo, receosos, e isso é natural no começo, mas aí depois vai levando a sério e falando, não, eu preciso disso, a gente precisa começar. Não importa de que maneira, eu preciso dar início. Então, você vai auxiliando um aqui, vai auxiliando o outro, até que você se sente empoderado, se sente capaz de estar auxiliando o próximo, ok? Então, esse é o início, que eu chamo de o despertar do terapeuta, e eu vou trazer para vocês também algumas coisas relacionadas ao longo dessa trajetória de terapeuta holístico, ok? Primeiro assunto que eu quero abordar, que muitos alunos me trazem qual terapia escolher? Hoje em dia há uma diversidade absurda, né, de terapias. A gente está estudando umas e está sendo lançada outras e vem. Então, assim, começar, gente. Então, você começa a pesquisar, começa a ler sobre essas técnicas, começa a acompanhar as redes sociais hoje, facilitam, né? Porque antigamente você era tudo presencial, você agendava um curso, você não conhecia nada daquele tutor, daquele mestre, e às vezes chega lá, não é tudo isso, né? O que eu encontrei muito na minha trajetória foi assim, pessoas que tinham sim conhecimento, mas não tinha empatia, né? Para mim, Darlene, eu faço essa junção. Eu aprendo muito fácil quando a pessoa é comunicativa, né? Quando é a atmosfera, aquela coisa energética mesmo que a gente sente. Então, às vezes, eu encontrei muito no meu caminho professores que eram muito sábios, né? Muito inteligente, porém muito didático, né? Não tinha aquela emoção, não trazia emoções, não trazia as coisas muito na prática, então isso fez com que eu fosse em busca do mais. E já é uma dica para você, aluno, né? Não fique esperando que o professor ele vai te trazer tudo, né? Normalmente existe ali os módulos, tudo preparadinho, e você precisa estudar, você precisa aprofundar, né? Então, quando um professor de uma técnica traz determinados assuntos, há muito mais coisas atrás, né? Então, por exemplo, ele vai trazer sobre o alinhamento dos chakras, mas nem sempre dentro daquela aula, né, daquele módulo vai ser possível explanar, aprofundar tanto sobre os chakras. E os chakras é um estudo, gente, muito intenso, né, e muito misterioso, porque até hoje não se sabe profundamente tudo, né, muito amplo. Então, cabe a mim, tá? Eu como aluno, cabe a mim pesquisar, ir atrás de livros, saber mais. Então, isso foi sempre uma característica minha, né? Eu sempre fui atrás de mais, né? Não que o professor, não foi adequado, o curso foi maravilhoso, mas até aqui, né? A partir daqui eu sigo, a partir daqui eu preciso me especializar. Então, aprofunda, né, gente? Como que é a faculdade, né? A gente tem um certo conteúdo, né? Normalmente aquele conteúdo, eu sou formada em administração, então, dentro do conteúdo de administração, eu aprendi contabilidade, eu aprendi sobre financeiro, eu aprendi sobre o jurídico. Então, são logísticas, são tantas coisas que abrange um único curso, e aí cabe a mim, né, escolher uma especialidade e aprofundar, né, estudar mais sobre aquilo, né, e já dentro da faculdade a gente já tem as nossas escolhas, né, aquilo que nos favorece. Nossa, eu gostei sobre esse assunto, é sobre esse assunto que eu vou seguir, não é assim? Exatamente dentro dos cursos holísticos, dentro das terapias holísticas, é a mesma coisa. Eu, Darlene, sou formada em muitas terapias, tá? Porém, dentro do meu consultório, dentro dos meus atendimentos, não são sempre tudo que eu uso. Imagina, eu uso, sei lá, 3, 4 técnicas no máximo, que é aquilo, eu sempre identifico, né? Eu faço muitos atendimentos personalizados, e aí eu identifico naquele cliente
qual é a técnica e vou testando, né? Porque algumas pessoas estão mais abertas para uma coisa, outras... A gente tem que entender, né, qual que é o entendimento das pessoas sobre aquilo também, né? Então, não adianta você ter um monte de curso, né? Então, o que as pessoas acham, né? Muitos vêm para mim, mas eu tenho que fazer muitos cursos, mas eu não entendo disso, mas eu não gosto daquilo. Então, sim, vai se identificando, gente. Eu conheço terapeutas que têm uma única técnica e são muito bem-sucedidos, né? Eles já se acharam na primeira técnica e foram. E é nessa técnica que eles trabalham e trabalham muito bem. Como conheço pessoas que têm vários tipos de técnicas e agrupa tudo ali e põe um pouquinho de cada e dá muito certo. Então, essa criação, quem vai determinar é você, né? Então, é realmente você estudando, você pesquisando. Então, primeira tarefa, pesquisa. Quais são as terapias holísticas do momento? Quais são as terapias holísticas mais conhecidas? Vai pesquisando, assista vídeos, né? Jogue nas redes sociais, que vai vir muito, né? É um assunto muito amplo, vai vir muita coisa sobre isso, e você vai se identificar com certeza, tá? Faça. Outro conselho que eu dou é faça uma sessão, né? Então, às vezes, de vez de já ir fazer o curso, faz uma sessão. Deixa eu ver como que eu vou me sentir, como que vai ser. Isso é isso, né? Muito dos cursos que eu fiz foi porque eu recebi uma sessão, foi porque eu participei de algum tratamento. E aí a pessoa fazendo aquilo, falei assim, nossa, eu quero fazer isso também. Que máximo, que legal. Eu quero também fazer isso. Então, esses são os conselhos do início, né? Para você se identificar. E vai ter algumas coisas que você vai fazer, não vai se identificar, mas com certeza aquilo lhe ajudou a você se tornar o terapeuta que você é hoje, né? Então, tem técnicas que eu não utilizo a técnica em si, mas são frases, são coisinhas daquela técnica que eu utilizo no atendimento individualizado ali com o meu cliente. Então, é muito importante tudo, né? Então, quando você coloca tudo junto, fez efeito, valeu a pena. Então, não ache que foi dinheiro jogado fora, tempo jogado fora. Não ache. Gente, realmente, você precisa estudar, né? Não é hoje. Então, eu decido que eu vou fazer um curso nesse final de semana e eu já sou um terapeuta. Sou. Tem muitas técnicas que são muito rápidas, realmente, e você já pode pôr em prática. E eu aconselho que você coloque em prática, mas precisa de mais. Precisa estudar, principalmente, gente, leiam. Leiam e leiam muito, estudem muito, tá? Um terapeuta holístico, ele é formado de muitos estudos. Eu não paro de estudar momento nenhum. Então, é isso que deve ser feito, né? Primeiramente, pega aí o papelzinho e a caneta de vocês. Então, se você não tem esses conhecimentos que eu vou passar agora, como terapeuta holístico, se você fez um curso ou se você pretende fazer e não teve esses conhecimentos, você precisa, neste momento, ir atrás e saber profundamente do que se trata. Porque você precisa explicar para o seu cliente, né? Você ali está como autoridade dele, você precisa explanar sobre o seu curso, sobre o que está acontecendo. Tem algumas técnicas que pouco você fala, né? Você faz e a pessoa vai sentir ali o bom bem-estar. E tem técnicas onde você tem, assim, um diálogo, sim, com o seu cliente. Então, você precisa ter empatia, né? Você precisa trazer, sempre estar de bom humor, né? Porque a pessoa que vai até você, ela busca o quê, gente? Ela busca solução para o problema dela. Sobre esse negócio, sobre solução para o problema dela, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que também é interessante, você precisa saber sobre isso, tá? Porque os terapeutas, eles têm mania de ser os salvadores da pátria, e não é bem por aí, né? Tem muitas nuances sobre tudo isso, ok? Então, vamos voltar sobre as leituras. O que eu preciso saber, né? É o básico. Que estudos eu preciso adentrar para ser um bom terapeuta? Chakras. Eu preciso entender sobre os vórtices de energia, né? Eu preciso saber sobre os chakras para poder
trazer clareza ao meu cliente. Eu preciso entender sobre energia. Tudo é energético. Vivemos no mundo energético. Preciso saber o que são energias, tá bem? Emoções. Eu preciso entender sobre emoções, né? É um estudo muito profundo as emoções, porque 90% do que acontece com as pessoas é devido às emoções, tá? E eu preciso saber sobre o comportamento humano. Eu preciso entender sobre o comportamento humano, porque vocês vão atender todo tipo de pessoas. Então, esses assuntos são os básicos, mas não para por aí, óbvio que não para. No mínimo, você tem que saber para poder entender. E mais um conselho. Gente, toma muito cuidado. O início do terapeuta, ele é muito, eu chamo de Ctrl+C, Ctrl+V, né? O que é isso, Ctrl+C, Ctrl+V, né? São as teclas lá do computador onde é copia e cola. Não é assim. Por quê? Cada ser humano é único. Cada ser humano é único, né? Às vezes o seu cliente, ele te traz, eu vou falar sobre a dor mesmo em si, física, mas muitas das vezes não é esse problema. Quando eu falo de dor, eu tô falando de problema. Então, eu tenho uma dor de cabeça que não passa com nada há anos, há anos, há anos. E aí você vai lá e pesquisou na linguagem, né, do corpo, você viu que dor de cabeça está associado a X questão. E você já fala, é por causa disso. E o cliente fica com cara de ué para você, porque não é a realidade dele. Porque aquela dor de cabeça, ela pode vir de várias outras coisas, né? Então, às vezes, a dor de cabeça veio de uma manifestação do fígado, né? E ele tem uma raiva ali guardada há muito tempo, ressentimentos, e você não sabe. Então, algumas coisas são muito profundas. Eu tô dando exemplos aqui, gente, não quer dizer que não é isso, né? Eu quero dizer porque tem coisas muito profundas que a gente não sabe. Coisas que seu cliente não vai lhe revelar. Coisas que ele também não sabe. Coisas que tá tão intrínseco dentro do inconsciente dele que ele não vai te trazer. Então, tomem cuidado com esse Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copiar e colar, tá? Nem sempre é aquilo. A gente tem mania. Eu vou por a gente porque eu também passei por esse momento de eu li e é aquilo. E aí você faz, parece que é uma receitinha. Não é assim. Cada ser humano é único. E eu não dou diagnóstico para cliente. Não existe isso. Nem um médico é tão taxativo, não é verdade? Né? A não ser que você realmente encontre e sabe que aquela doença tá. Mas muitas vezes é um mistério, é tanto sintoma, é tanta coisa. Como eu posso ser taxativo e falar assim, você tem isso? E não cabe a nós, terapeutas holísticos, diagnosticar. Isso não é uma função, não é uma missão da sua carreira, da sua profissão, tá bom? Então, não faça diagnóstico. Não podemos prometer cura, não existe. Não podemos induzir medicações, jamais, tá bom? Então tome muito cuidado. O que você sempre faz? O que é um terapeuta? Ele é um conselheiro, né? Você traz clareza para o seu cliente, tá bom? Então, o terapeuta holístico, ele é esse conselheiro, onde ele vai estar indicando, mostrando alguns caminhos, e cabe, aí voltando àquele assunto que eu falei, lembra de ser o Salvador? Então, é neste momento que a gente vai falar. Por quê? Muitos terapeutas têm mania de Salvador, né? Eu tenho muitos grupos desses são de cursos que eu fiz, outros de alunos, e a grande dor do terapeuta é eu não consegui curar o meu cliente. Ele veio, me procurou por causa de um problema X, mas ainda não se resolveu. Acho que a técnica não é eficiente, acho que eu não fiz adequadamente, não está tendo resultados. Gente, como você pode prometer resultados para o cliente? Você sabe sobre a vida dele? É tanta coisa que envolve merecimento. Eu não sei se tudo que ele me trouxe é uma grande verdade, é a verdade dele, mas e de ponto de vista de outras pessoas, né? A gente está baseado em leis universais, né? Então, será que eu sempre
A gente colhe aquilo que a gente planta. Será que aquilo que está acontecendo, eu não estou colhendo alguma ação lá no passado? Né? Então, muitas das vezes eu sou o coitadinho, mas o que eu plantei lá atrás? Né? Às vezes, essa dor do seu cliente, esse sofrimento é um despertar. Né? Você já ouviu a frase, muitas vezes é na dor e não no amor? Pois é. O despertar de muitas pessoas se dá, infelizmente, através da dor. Então, é através de um sofrimento, é através de um luto, é através de alguma coisa, de uma perda, de uma separação, que há, né, o clique de essa situação não pode mais ser dessa maneira. Eu preciso fazer algo que vai mudar. E aí eu começo a buscar. Eu começo a trilhar e aí você vai se entendendo, né? E você vai se tornando um ser melhor. Então, essa é a trajetória do terapeuta. Então, não tem como, de jeito nenhum, você prometer uma cura. Não tem, de jeito nenhum, como você prometer resolver um problema. Então, como é feita as terapias? As terapias holísticas, grande maioria delas, trabalha com a energia, né? A gente adentra o mundo energético, tudo é energia. Nós entendemos que uma dor, né, física mesmo, é um bloqueio energético, né? Algumas coisas, alguns fatores, não vou adentrar esse assunto profundamente, porque senão fica extenso, né? E sai fora do assunto que a gente trouxe sobre a carreira, né, do terapeuta, sobre esse despertar, sobre essa jornada que ele está trilhando desde o seu começo, né? Então, a gente entende que é um bloqueio energético, a gente entende que algo não está equilibrado. Então, a missão do terapeuta é equilibrar, harmonizar. Então, muitas das vezes ele vai trabalhar dentro das emoções. Muitas das vezes o terapeuta vai trabalhar com o mental, né? Então, muitas das vezes o terapeuta vai trabalhar com o espiritual. Então, é abrangente demais. E sobre essa parte espiritual, vamos ter muito cuidado, porque dentro das terapias, pouco se fala de religião, tá, gente? A religiosidade, o espiritual, são coisas distintas, tá? Então, tomem muito cuidado, porque você vai atender gente de tudo quanto é religião. E a gente não aprofunda essa parte. A gente fala da espiritualidade, da conexão com o eu superior. A gente não sabe a crença da pessoa, no que ela acredita, no que ela não acredita. Então, tomem muito cuidado. Então, por isso, os embasamentos é estudando, é entendendo, tá? E praticando. Não tem jeito, é praticando, é aprofundando, porque se você ficar só na teoria também, você fica naquele looping, você nunca vai sair dali, nunca vai ter coragem, né? Então, comece com os familiares, comece com os amigos, realmente vá para frente, né? Se prepara, porque você vai conseguir. Ok. Darlene, qual melhor terapia? Né? Eu recebo muitas mensagens, né? Muita gente falando assim: ah, eu vi um curso de XPTO. É bom, não é bom? Depende, gente. Depende do ponto de vista. Às vezes, para mim, hoje, que já tenho, né, uma trajetória, não vai caber mais, porque para mim não vai despertar nada novo, mas para você que está iniciando vai, né? Então vai muito do que você acha, né? Do que você pesquisou, do que você já viu sobre aquela técnica. Quando vem, você sente, gente, é um incômodo que enquanto você não faz, você não consegue sair dali, né? Então às vezes você vê alguma chamadinha, alguma terapia, aí você, não é para mim, né? E tem algumas coisas que fica martelando e você fica aprofundando e você fica vendo mais vídeos e pesquisando e aquilo fica na sua cabeça e você fica, eu faço, não faço, faço. Faz! Faz! Estuda! Né? O máximo que pode acontecer é você ter adquirido conhecimento. Esse é o máximo que pode acontecer. Ó, que maravilha! Eu aprendi, mesmo que eu não use, mesmo que eu não coloque em prática, eu tive um ganho. Qual foi esse ganho? O aprendizado. E isso ninguém tira de você. E tá tudo certo. Então, hoje, nós temos muitas terapias milenares, muitas terapias antigas, que são extremamente simples e são extremamente eficazes, tá?
Então, um conselho que eu dou para vocês: não se apeguem somente à modernidade. Então, o que que acontece no decorrer dos anos, né? Nosso mundo, ele está muito tecnológico, né? Então, muitas coisas vieram agregando. As pessoas vêm canalizando novas técnicas, mas quando você percebe, é realmente uma não é que reinventa, não está inventando, né? Mas realmente está modificando, modernizando uma técnica antiga. Os dias atuais pedem isso, né? Nós não somos mais como antigamente. Muita coisa mudou, né? Acho que dessa parte todo mundo compreende e entende. Muita coisa mudou, não somos mais iguais. Então, é natural que uma técnica venha com mais atualizações, mais tecnologia, mais moderna. Mas o meu conselho para vocês é que vocês não esqueçam dessas técnicas que aparentemente parecem simples, né? Mas não são simplista, são coisas diferentes. Simples são fáceis, não requer muito conhecimento, né? Requer sim muito aprendizado, né? Mas assim, às vezes no final de semana você vai compreender a técnica, entende? Porém, ela é de extrema importância para o mundo, porque realmente há muitos relatos de resultados, tá ok? Bora lá falar um pouquinho sobre os resultados, né? Então, é outra questão que muitas pessoas me perguntam, já falando um pouquinho sobre esse assunto, e vamos adentrar mais profundamente sobre esse assunto dos resultados. Então, gente, aquilo que eu disse para vocês, não prometam cura, não prometam solução, né? Porque eu vejo essas pessoas, esses terapeutas sofrendo muito, que não deu resultado para o cliente dele, que o cliente mandou mensagem e que nada mudou. Primeiramente, às vezes não é numa única técnica que você vai resolver tudo, uma única sessão, né? Não digo uma única técnica, uma única sessão que você vai resolver tudo. São tantos emaranhamentos, né? São tantas crenças limitantes, né? A grande maioria dos seus clientes, eles nem se sentem merecedores. Então, quando você tenta trazer para ele, porque somente ele, entendam, somente o seu cliente pode se autocurar, pode se autoconhecer, somente ele, mais ninguém, tá? Então, primeiramente, ele precisa se abrir, né? O que eu vejo muito dentro dos clientes, dentro de atendimento às vezes a mãe traz o filho, às vezes ela quer que ele se cura, às vezes a esposa traz o marido. Então, às vezes o querer se cuidar, o querer ser melhorado, vem de terceiros, vem de outras pessoas, e não daquela pessoa a quem está sendo direcionado o tratamento. E aí já começa a ficar um pouquinho difícil, porque para se curar, né? A palavra cura, ela é meio complicada, né? Mas para querer se melhorar, vamos usar assim, precisa a pessoa estar aberta, precisa a pessoa querer, né? Ah, mas Darlene, eu preciso crer na técnica? Nem sempre. Na grande maioria das vezes, não. Mas eu preciso querer, né? Porque às vezes eu tenho alguns ganhos secundários e permanecer doente, fragilizado, coitadinho, às vezes é bom, porque eu tenho todo mundo perto de mim, porque eu sou mimado, porque todo mundo vai fazer o que eu quero. Será que essa é a minha realidade? Ou a realidade de alguns que estão perto de mim? Compreendem? Então é muito profundo. Então, como que posso prometer melhora, solução para aquela pessoa, se aquela feridinha, aquela casquinha ali que eu fico assim, tá gostosinho, tá confortável? Então, a minha missão como terapeuta é trazer clareza, gente, né? É trazer clareza e assim, e não apontar o dedo e falar: olha, eu já sei, o problema de tudo isso que você está vivenciando é sua mesmo. Você tem, tem que parar de ser mimado, você tem que parar com essas atitudes. Calma, gente, não é assim, né? E você tem que compreender que você também não é o dono absoluto da verdade, né? Você está ouvindo apenas algo de uma ótica,
que é aquilo que seu cliente trouxe e que ele quis trazer, ou que ele tem noção do seu consciente que te trouxe como informação. Então, às vezes é muito, né, amplo. Então, como que você vai dar um diagnóstico? Como que você vai realmente falar é sobre isso? Não tem como, ok? Bem, então estamos chegando ao finalzinho dessa aula para vocês. Espero que vocês tenham compreendido e aproveitado algumas coisas que eu explanei aqui. E para finalizar, o que eu quero trazer para vocês é terapeutas, né? Ou futuros terapeutas. Você não é guru, tá? Síndrome de guru. Você quer adivinhar, né? Muitas pessoas te procuram porque tá para sair um processo, a venda de um imóvel, tá para acontecer alguma coisa, uma promoção no trabalho, ele quer saber, enfim, o que você pode estar trazendo para esse cliente é realmente o alinhamento de alguns fatores, né? Então você alinha, né, aquela ansiedade, algumas questões ali, para que as coisas possam fluir. Mas nem sempre o possa fluir vai ser o fluir para aquilo que ele quer no momento. Às vezes, o melhor não é aquilo. Ele não entende que lá na frente pode acontecer alguma coisa que aquele não seria o melhor, compreende? Então não tem como a gente entrar nesse meio, né, que tem para quem acredita karmas, para quem acredita destino, né, leis universais de colheita, né, de plantio, eu plantei, agora eu vou colher, é muito amplo, gente, não tem como, tá? Então você não é um curador, você não é um guru que adivinha as coisas. Então o seu papel realmente é o papel ali do intermediador, né, do conselheiro, né? É o papel que vai harmonizar, vai trazer clareza, vai pegar sua técnica e fazer com muito amor. Então, o papel do terapeuta é estudar, é entender sobre essas leis universais, sobre energias, sobre os chakras, sobre os comportamentos, as emoções, se manter neutro, não se preocupar. Do momento que você deu o seu melhor dentro do seu atendimento, não se preocupa, né? Atendi já muitas pessoas onde, eu não tive cura, eu não tive resolução do meu problema. Isso que você me trouxe, não concordo plenamente. Tem pessoas que você vai dizer algo e ela não vai concordar. Sabe um tema? Eu vou trazer polêmica aqui para vocês. Sabe um tema que muitas das vezes vem e eu explano isso ao meu cliente e não tem uma boa aceitação? A gratidão. Simples assim, a gratidão. As pessoas acham que a gratidão é algo assim. Eu rezo toda noite, naquele Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? As orações que não é sentida, só como uma obrigação. Mas eu rezo todas as noites. Então para de rezar todas as noites, né? Reza com o coração, gente. Reza sentindo realmente. Faça aquilo como realmente algo verdadeiro, tá? Então, às vezes, eu agradeci porque eu consegui comprar um carro, eu agradeci. Será que é realmente esse, eu consegui algo e aí eu fui agradecido? E as pequenas coisas? O que eu vejo dentro, né, dos meus atendimentos é o agradecer pelas poucas coisas. Muitas pessoas me procuram, a grande maioria, são problemas financeiros, emaranhamentos financeiros, de prosperidade, e quando eu venho com a indicação de agradeça pelas pequenas coisas que o restante virá, a pessoa às vezes não recebe aquilo com bons olhos, né? Então, sim, eu sou agradecida, eu agradeço a vida. Eu sim, ok. Simplesmente veio aqui de que você deve agradecer mais. Então você já é grato? Agradeça mais. Então, agradeça pelas pequeninas coisas mesmo, pelo seu chuveiro, pelo seu cobertor quentinho, pelo seu alimento. Então, faça mais. Se você já faz, faça mais. Porque as pessoas realmente. Esse é bem polêmico esse assunto. É interessante eu trazer para vocês, porque são experiências que eu vivencio, né? E eu vejo que quando eu falo da palavra gratidão, as pessoas ficam. Como assim? Eu não sou grato? E tem momento, isso já aconteceu comigo várias vezes. Tem momento quando eu vejo lá ser mais grata, eu falo assim,
eu, Darlene, para mim é um puxão de orelha. Que ótimo, né? Porque veio ali, opa, peraí, aí é onde eu realmente presto atenção, nossa, tem que ser mais grata, e aí eu vejo pequenas coisas acontecendo, alguns problemas acontecendo e sendo grata, porque às vezes a gente é livrado de algo pior. E mesmo diante dessas dificuldades, que a gente acha que é dificuldade, a gente agradece. E aí as coisas acontecem, né? Multiplica, né? A gente tem que entender um pouquinho sobre as leis universal, né? Sobre o que a gente emana, a gente atrai, né? As pessoas falam que são os diferentes que se atraem. Lamento informar para vocês que são os iguais que se atraem, tá? Então, se a gente está num relacionamento tóxico, é porque a gente realmente atraiu aquele relacionamento. Então, são os iguais que se atraem. A energia traz aquilo que é afim a você, não é aquilo que é diferente. Então, opa, peraí, preciso me olhar, preciso me autoconhecer. O que eu estou atraindo? Por que eu estou atraindo esses relacionamentos tóxicos? Então, eu tenho que fazer uma mudança interior. Há alguma coisa que eu não estou vendo e não estou entendendo. Enfim, já mudei muito o assunto sobre os nossos temas, mas eu acho importante trazer isso para vocês, porque são vivências e vocês vão lembrar disso quando vocês estiverem em atendimento, né? Vocês vão lembrar disso que eu estou falando, ok? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha agregado, que tenha trazido aí uma luz para você que está iniciando, despertando, né, para esse mundo. Então, querendo ou não ser um terapeuta holístico que atenda outras pessoas e terceiros, eu acho que é muito válido para o seu autoconhecimento, é muito válido para você se conhecer, se melhorar e evoluir, tá? Então, fica esse meu convite aí para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, né, podem trazer perguntas, né, na medida do possível eu vou esclarecendo, mas a dica principal é estudem, leiam, né, não ficam estáticos apenas naquilo. É preciso, tá, gente? Ó, muitos livros, né? Esses aqui foi tudo dessa semana, então tem muita coisa, a gente precisa ler, a gente precisa criar esse hábito, tá? Para a gente poder entender, para poder auxiliar outras pessoas. E o grande convite que eu faço para vocês, terapeuta, é que vocês venham se juntar a nós, terapeutas, porque há tanto campo para ser trabalhado, há tantas pessoas para ser auxiliada, né? Estamos vivendo momentos muito conflituosos, né? Planetárias, né? Então, quanta coisa a gente está precisando, vamos vibrar junto ao nosso planeta, vamos ser uma sementinha, né? Vamos fazer a diferença. Então, precisamos de mais e mais terapeutas, parceiros de caminhada, para que juntos a gente possa auxiliar na medida do possível, né? Fazer a nossa parte, né? De iluminar, né? Então vamos ali com a nossa velinha, né? E se juntar às outras velas para poder estar iluminando, né? Mais pessoas, mais regiões, enfim, tá ok? Gratidão pelo seu tempo precioso e muito obrigada por esse momento. Namastê.